amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. No vídeo de hoje, mais um assunto sobre Mashiach e a era messiânica. Título do vídeo: A Voz da Noiva. Homem e esposa, Deus e judeus. Assim como o homem casa com a mulher, Deus casa com o povo judeu. É ensinado na literatura racídica e cabalística que as polaridades do masculino e feminino acabarão por se inverter. Na era messiânica, o posicionamento vai se inverter e a gente vai explicar isso aqui no vídeo de hoje. Chegará um tempo abençoado e bem-vindo por todos, quando o feminino terá maior acesso à consciência transcendente. E quando isso acontecer, ele doará e o homem receberá dela, da mulher. Agora a mulher doa, o homem doa e a mulher recebe. Na era messiânica vai ser o contrário. A mulher vai doar e o homem vai receber. Isto é o que aprendemos com o texto A Voz da Noiva, que foi escrito pelo rabino Shneur Zalman de Liad, conhecido como o Alter Rebbe, que viveu de 1745 a 1812 na cidade de Liad, que expõe sobre um modelo do Arizal, que foi um cabalista do século XVI, que revolucionou o estudo do misticismo judaico, que é o que a gente hoje tem disponível, é graças a ele. Quando um homem e uma mulher, os dois judeus, se casam, 7 bênçãos matrimoniais são recitadas pelos dois sob o dossel nupcial, ou conhecido em hebraico, no judaísmo, como rupá. É como se fosse uma tenda, é onde se abre um talit bem grande. E o casal faz o casamento, a cerimônia de casamento embaixo desse talit grande, que é conhecido como rupá, ou aqui no Brasil como dossel. O rabino Shneur Zalman comenta sobre a última dessas orações especiais, que anuncia um tempo idílico quando as vozes jubilosas do noivo e da noiva serão ouvidas nas ruas da cidade de Jerusalém e o noivo vai se alegrar com a noiva dele. Fazer um parênteses aqui para explicar essa bênção. O texto completo da bênção é o seguinte, traduzido: Bendito seja você, Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que criou a alegria e felicidade. Noivo e noiva cantam em alegria, felizes, com prazer, amor, fraternidade, paz e companhia. Deus, nosso Deus, que em breve se ouça nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som da alegria e o som da felicidade, a voz do noivo e a voz da noiva, o som da jubilância dos noivos e seus dosséis, ou rupot, e dos jovens, de suas festas cheias de músicas. Bendito és tu, Deus, quem veste o noivo com a noiva. Essa é a última bênção que é feita durante a cerimônia de casamento judaica. O rabino Shneur Zalman lê essas linhas no contexto de seu conhecimento enciclopédico dos ensinamentos judaicos, onde até mesmo a dica mais sutil reverbera em círculos cada vez maiores de associação. Ele interpreta essa oração como retratando uma profunda transformação das relações de gênero que culminará em tempos messiânicos. Haverá uma profunda transformação das relações de gênero em tempos messiânicos, ou seja, os papéis vão se inverter. O rabino Shneur Zalman identifica 2 mudanças no status quo, antecipadas pelas palavras cuidadosamente selecionadas da oração. Então vamos lá, vamos estudar um pouco a oração. Primeiro é o surgimento da voz da mulher, do silêncio passivo à expressão plena, como indicado pela repetição desnecessária da palavra bênção, a voz de ambos em relação ao noivo
e em relação à noiva. A segunda é uma inversão das polaridades entre homem e mulher. Agora, quando a consciência e suas alegrias associadas desce de cima para baixo, ela passa primeiro para o homem e dele para a mulher. Então, atualmente, quando desce alguma bênção, alguma coisa do mundo espiritual, primeiro vai para o homem e o homem passa para a mulher dele. Nessa sequência, ele dá e ela recebe. Nos tempos messiânicos, a polaridade inverterá e a consciência se moverá na direção oposta. Passará primeiro para a mulher e dela para o homem. Então, a mulher vai receber primeiro e ela vai passar para o homem, como derivado da comparação das palavras finais desta oração, como uma linha quase idêntica na sexta bênção que a precede, que é a bênção anterior a essa. O Rabino Shneur Zalman elabora esses ensinamentos notáveis e explora suas implicações, tanto para a relação de Israel, o povo judeu, com Deus, e a relação da mulher com o homem. Ele compara essa progressão messiânica ao processo de relacionamento conjugal de dois estágios do judaísmo, que define uma sequência gradual de aprofundamento da intimidade chamada noivado e casamento. Estes são termos precisamente definidos na lei judaica. O noivado é um compromisso juridicamente vinculativo de se casar. No judaísmo, quando fica noivo, já tem o compromisso que vai se casar. É praticamente casado, só não tem ainda ou não pratica relações sexuais. Embora o casal não tenha permissão para se relacionar sexualmente, na maioria dos outros aspectos eles são como se fossem legalmente casados, e a dissolução do seu noivado exige um divórcio. Então, no judaísmo, está noivo, para terminar o noivado tem que haver um divórcio. É diferente do mundo secular. O segundo nível de compromisso matrimonial ocorre quando a noiva entra formalmente na casa do marido. O dossel ou a rupá de casamento simboliza sua união sobre o mesmo teto. Por isso tem a rupá, é a união dos dois, do casal, sobre o mesmo teto, e afeta essa mudança de status, que aí cada um não mora mais na sua casa, os dois morarão juntos. O casamento é finalizado por sua consumação física, ou seja, o ato sexual. Estas categorias legais também têm correlações metafísicas. No noivado, as camadas externas da alma do casal se envolvem no casamento e seus eus principais se tocam e se unem num só corpo. A ideia disso vem lá da criação de Adão e Eva, que foram criados num só corpo, depois Deus separou os dois. Então essa é a ideia do casamento, voltar a unir-se em um só corpo. O noivado requer uma das várias ações específicas para ativar as obrigações associadas a esse compromisso. A Mishnah declara: uma mulher é protegida de 3 maneiras: quando ela recebe uma soma de dinheiro ou um presente de valor monetário equivalente ao dinheiro. Isso está em Kiddushin 2a. A passagem continua: ou por um documento ou por relações sexuais. É o presente. Hoje em dia, isso é cumprido pela troca de um anel, uma aliança de ouro que circunda, que vai circundar o dedo dela. Esse modelo também se aplica à relação entre Deus e a nação judaica, onde ele é o noivo e a nação judaica é a noiva. Seu compromisso evolui através de uma progressão semelhante de intimidade. O Rabino Shneur Zalman prova que a revelação da Torá efetuou um noivado de Deus com Israel. Então, quando Deus revelou, entregou a Torá, ali foi o noivado, não o casamento ainda, mas ali começou o noivado entre Deus com Israel, e ali foi o primeiro estágio da intimidade,
em que as extremidades se envolvem. E é nesse estágio que estamos ainda. O povo judeu é noivo, ou é a noiva de Deus. Seu relacionamento será consumado em tempos messiânicos, ou seja, o casamento do povo judeu com Deus, com Hashem, vai acontecer na era messiânica com a chegada de Mashiach. Assim como o homem afeta o noivado com um anel, Deus também afeta, pois a forma circular do anel é paralela ao conceito metafísico de luzes circundantes. É como se fosse o Deus entregando um anel para o povo judeu, que é a sua noiva. Na Kabbalah, as luzes que podem ser agarradas e integradas são chamadas de luzes internas e internalizáveis. Or Pnimi, em hebraico. Luzes presentes, mas muito altas ou profundas ou vastas, estão contidas em seu recipiente de consciência, é descrito como circundante ou pairando. Em hebraico, Or Maquis. Ambos os tipos desceram no Sinai. Os dois tipos de luzes desceram no Sinai quando Deus entregou a Torá e conversou com o povo judeu. Uma revelação abrasadora da presença gravou as almas de uma nação inteira. Todas as almas que estavam presentes ali tiveram a gravação do momento, foram marcadas. De acordo com a tradição judaica, a revelação da Torá foi a manifestação mais profunda de Deus que já aconteceu no planeta. Ou seja, aquela foi a maior, não tem outra. Não teve e só terá na era messiânica. Estima-se que 4 milhões de pessoas experimentaram esse evento histórico. 4 milhões de pessoas sentiram isso, presenciaram isso, experimentaram esse evento. Uma revelação ardente da presença gravou as almas de uma nação inteira com a verdade do universo comprimida em uma única explosão de luz. Então, toda a história, a verdade do universo inteiro foi gravada na alma de cada judeu que estava presente com uma simples e única explosão de luz. O seu impacto, ou seja, o impacto dessa explosão de luz, continua a impulsionar as gerações a serem buscadores de servos, né? Buscadores e servos de Deus, e o farão até o fim dos tempos. Ou seja, o povo judeu vai continuar buscando Deus e sendo servo de Deus até o fim dos tempos. O Sinai é diferente de todos os outros encontros proféticos, não apenas em sua qualidade de luz, mas também em sua qualidade de luz. Outras profecias bíblicas só acessavam a aura da divindade, o brilho que circunda, o bem-aventurado luminar. No Sinai, a luz infinita, ela mesma, a própria luz infinita, a fonte real da iluminação, estava manifestamente presente, ela estava lá, por isso que muitas almas se desprenderam do corpo. A revelação foi muito grande. Moisés, toda vez que subia no monte, ele descia com o rosto brilhando, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Está escrito na Torá que ele tinha que colocar uma máscara, porque as pessoas não conheciam. Tamanho era o brilho dessa luz, e ele era apenas um reflexo disso. No entanto, o povo não poderia conter essa intensidade de revelação. A revelação foi muito grande, muito forte, muito poderosa. Seu raio de discernimento impactou suas almas, mas apenas uma fração se integrou como consciência. O povo só conseguiu uma minúscula fração dessa luz poderosa para ter consciência dela. O resto transbordou, vazou em um anel de luz circundante, como se fosse uma aliança, um anel, que mantém todas as possibilidades de consciência futura dentro do seu brilho, ou seja, toda a consciência futura do planeta, do mundo, da criação, ela está contida
no seu brilho. Cada momento que passa, o recipiente de consciência se expande e uma gota de brilho ao redor desliza-se para dentro e se integra lá. Então, uma gotinha acaba se integrando dentro do recipiente, que são as almas judaicas. Eventualmente, todas as luzes circundantes serão internalizadas por nossa capacidade infinitamente expandida de conhecer a Deus. A gente tem uma capacidade infinita de expandir, de conhecer Deus. O Rabino Shneur Zalman define as luzes integradas e circundantes por sua relação com a Torá. Luzes integradas são verdades e ensinamentos que são acessíveis a nós agora, nesse momento do nosso desenvolvimento. Tá? Essas luzes integradas são verdades e ensinamentos que estão acessíveis para nós agora, que é o que a gente está estudando, o Kabbalah. É isso aí, o Zohar, que é a base da Kabbalah. Toda a sabedoria acumulada do povo judeu, seus comentários da Torá, decisões legais, lições morais e misticismo, são luzes integradas na medida em que são conhecidas e incorporadas à nossa vida. Por outro lado, a dimensão interna da Torá, o repositório de segredos escondidos dentro do texto, elucidando as razões mais profundas por trás de suas leis, histórias e estrutura textual, ou seja, a estrutura do texto, isso aconteceu no Sinai, mas não foi realmente revelado naquele momento. Ali já tinha, mas não foi revelado. Incorporadas dentro de cada letra judaica ou hebraica, palavra e história estão todas as possibilidades não realizadas de interpretação diariamente elucidadas. Essas luzes inapagáveis, juntamente com os estados superiores de consciência que as acompanham, formam um halo. O halo, aquele anel que geralmente tem figura de anjo, formam um halo cintilante em torno de todas as luzes integradas da Torá revelada. Daí vem a ideia de se todo mundo, todas as religiões quase, falam dos halos, que os anjos têm halos. Vem desse aqui. Encerrando-as como se estivessem em uma esfera de consciência radiante. Com este anel envolvente como sua oferta de noivado, então com esse halo que envolve a alma, Deus ofereceu em noivado, e então Deus noivou o povo judeu no Sinai e garantiu seu compromisso de se casar no final dos dias. O que é o final dos dias? A era messiânica, que é o final dos dias desse mundo material. Aí teremos o novo mundo, que é o mundo vindouro, o mundo espiritual. Ao longo do seu período de noivado, a relação de Israel com Deus amadurece diariamente. Então, desde aquela época do Sinai até agora e para frente, esse relacionamento de Deus com Israel, que é o povo judeu, ele vem amadurecendo diariamente. Não é um tempo de espera passiva. Apenas a preparação ativa serve, ou seja, esse tempo até Mashiach, até a era messiânica, não é um tempo passivo que você senta, não, é uma preparação ativa. O povo judeu está se preparando para esse casamento na era messiânica, tem que estar preparado espiritualmente para isso, tem que entender essas lições. Nossa tarefa é trabalhar na Torá, liberar seus ensinamentos ocultos e nos permitir sermos transformados por suas verdades. Por isso me deu vontade de começar a divulgar os vídeos desses ensinamentos, porque chegou a hora de liberar seus ensinamentos ocultos. Então, quanto mais ensinamento verdadeiro forem, melhor, e vão ser transformados por suas verdades, ou seja, o mundo vai ser transformado
pelas verdades desses ensinamentos. Todos os dias a nação judaica expõe outra camada de luzes ocultas e logo não haverá segredo. Então, diariamente, camadas e camadas de luzes ocultas vão aparecendo. E na era messiânica, que está bem pertinho, já não haverá mais segredos ocultos. A sabedoria, ou as sabedorias que satisfazem a alma da Torá, iluminarão todas as questões, resolverão todas as dúvidas e explicarão todo o sofrimento. As sabedorias da Torá iluminarão cada pergunta e explicarão cada sofrimento. A gente vai ter explicação para cada pergunta e a resposta certinha de por que cada sofrimento aconteceu. A plenitude da luz divina brilhará através da Torá e encherá o coração, os ossos, as células e os espaços coletivos de Israel com a santa presença de Deus. Não haverá lugar dentro deles que não seja permeado com Deus e nada de Deus que não se encaixe dentro deles. Um casamento perfeito, uma união consumada de glória e admiração. Essa transição do noivado para o casamento acontece através da integração gradual das luzes circundantes. Essas luzes é que elas vêm se elevando e se integrando gradualmente no nosso mundo e em nós mesmos. A transferência de consciência de cima, lá do mundo espiritual para baixo, de sua fonte infinita do alto, lá em cima a fonte é infinita, para sua expressão final como consciência expandida nas mentes da humanidade. Aí não é na mente de toda a humanidade. Segue um caminho de descida agora, no período de engajamento, e seguirá uma rota alternativa nos tempos messiânicos. Agora, esse revezamento gradual da consciência começa com a mãe, que depois passa para o homem. O homem internaliza o que pode e o resto transborda como luz circuncidante. O homem depois separa uma parte de luzes recém-integradas e as passa, ou seja, passa essas luzes para a mulher. A regra é assim declarada. Quanto maior o partsuf, maior a capacidade de manter a luz. Consequentemente, em cada transferência, apenas alguma iluminação realmente se encaixa no recipiente abaixo. O recipiente abaixo somos nós. O resto é deslocado para um anel de consciência transcendente que contém todas as possibilidades de apreensão futura e que circunda a cabeça do partsuf interior. Perdão, do partsuf inferior, aqui embaixo. Dessa forma, cada nível superior torna-se uma coroa para o nível abaixo, ou seja, uma coroa para as almas aqui embaixo. Essa é a ordem de descida em tempos pré-messiânicos, que é o nosso tempo. Nós estamos na era pré-messiânica. Enquanto a lua é diminuída e a estatura da mulher é menor do que a do homem, nesta configuração a mulher não pode acessar suas próprias luzes transcendentes, pois ela não pode alcançá-las sozinha, nessa era pré-messiânica. Na era messiânica vai se inverter os papéis. A mulher precisa do homem para atraí-los da mãe e os passa para ela. Então, a mulher sem o homem, ela não consegue receber essa luz lá de cima. A preparação da mulher para o casamento exige que ela cure todos os vestígios de diminuição e reapresente sua estatura completa, ou seja, grande. A consumação só pode acontecer quando homem e mulher combinam as coroas de suas cabeças
com as solas de seus pés. E isso é possível quando eles se encontram como estátuas iguais, como foi na criação, um só corpo. Enquanto a mulher permanece diminuída, sua união nunca pode consumar e o casamento não pode acontecer. Então, explica o Rabino Shneur Zalman, seu relacionamento evolui para um nível ainda mais alto. A mulher recupera sua estatura completa e, em seguida, substitui o homem. Então, a mulher vai recuperar a estatura dela e vai substituir o homem. Então, a mulher nunca foi, nunca será e não é inferior ao homem. Acontece por causa do mundo de pecado que a gente vive. Quando isso acontece, sua polaridade se inverte. Agora ela torna-se a coroa para o marido. A mulher vira a coroa do marido. A mulher vai ser muito mais importante na era messiânica, segurando as luzes superconscientes que são destinadas para ele. É ela que recebe e depois vai dar para ele, mas que ele não pode alcançar por conta própria. Na era messiânica, o homem não mais vai alcançar essas luzes. A mulher é que vai receber e vai passar para ele. Por isso é importante o casamento. No judaísmo, o casamento é de fundamental importância. Um homem ou uma mulher não devem ficar sós enquanto estão vivos nesse mundo. Como um elástico esticado e liberado, ela salta além do homem e se torna o intermediário em um relacionamento, um serviço que ele prestará por 6.000 anos. Que o homem está prestando esse serviço. Nós estamos no ano 5.784, há quase 6.000 anos. Está pertinho da era messiânica. Como agora ela pode acessar níveis que ele não pode, ela transfere suas iluminações para ele, algumas das quais ele integra e outras não. Algumas dessas luzes o homem vai integrá-las e outras não. Pois seu recipiente de consciência, ou seja, o recipiente de consciência do homem é pequeno demais para contê-las, para conter essas iluminações. Em vez disso, eles circundam sua cabeça, a luz vai circundar a cabeça do homem, como uma coroa, cumprindo o versículo que afirma: a mulher de valor se tornará uma coroa para o marido. Entenderam agora essa frase que é famosíssima no judaísmo? Uma mulher de valor se tornará uma coroa para o marido. É aí, coroa da luz, que ela recebe. A mulher receberá suas luzes diretamente da fonte de consciência lá de cima. A sétima bênção do casamento retrata essa mudança na polaridade de homem e mulher com suas palavras finais, que diz: bem-aventurado é Deus que se alegra com o noivo e com a noiva. Se seu uso da palavra com, em oposição à palavra, e que está na sexta bênção, indica que a mulher, presta atenção, a mulher é a principal fonte de alegria e o homem vem junto com ela. A mulher é a principal fonte de alegria e o homem vem junto com a mulher. Nos primeiros 6 milênios da história, ou seja, o que a gente está vivendo até agora e continuamos vivendo, a consciência e suas alegrias fluem do homem para a mulher. Mas essa dinâmica mudará nos tempos messiânicos. Vai ser ao contrário, vai fluir da mulher para o homem. As luzes superconscientes da consciência divina, consciência de Deus, passarão primeiro para a mulher, depois para o homem. O Rabino Shneur Zalman descreve essa transformação de gênero como um processo de 2 etapas. Primeira etapa, a mulher entra em sua voz. Sua atual falta de voz se manifesta de 2 maneiras. É dito que a mulher não tem voz agora. Agora, seu noivado acontece através de um fluxo unidirecional de fala. O noivo fala enquanto a noiva fica em silêncio.
ele pronuncia sua intenção. Eis que sois santificados, protegidos para mim. E ela não responde. Seu silêncio expressa a sua falta de protesto, que estabelece os critérios de consentimento mútuo. Seu engajamento com todas as suas responsabilidades contratuais é ativado para a sua mutabilidade. Segundo o Shimone Esrei, que é a oração central do culto, a principal oração das rezas judaicas, o epítome da oração e a expressão da mulher é essencial do serviço divino, é fundamental no serviço divino, em oposição ao estudo da Torá, que é do homem, só o homem estuda a Torá, que é obrigado a estudar, é uma oração silenciosamente oferecida. A sétima bênção do casamento diz que logo se ouça a voz da noiva. Então, está dizendo que logo se ouça, estamos ansiosos para ouvir a voz da noiva. O Rabino Shneur Zalman lê isso como uma invocação. Deixe a noiva entrar em sua voz. Deixe-a se expressar e se projetar em discurso totalmente audível, exatamente o oposto das orações sussurradas que agora empregamos em nosso Shimone Esrei, na nossa reza, que é também conhecida às vezes a grande oração. No futuro, a mulher retornará à sua raiz e receberá suas luzes diretamente da própria fonte de consciência, a interioridade da luz infinita, a luz divina, a luz de Deus. A relação entre o noivo e a noiva, entre Deus e Israel, será então totalmente consumada, como a mulher alcança sua estrutura completa e eles agora se encontram em todos os níveis de seus seres. A mulher vai recuperar sua voz e os papéis de homem e mulher vão se inverter. O homem receberá a luz e generosidade dos níveis transcendentes de Deus através da agência da mulher como seu intermediário. A mulher é que vai ter o contato direto com a luz divina e vai passar para nós. Um estado descrito pela sétima bênção do casamento, que diz: bem-aventurado és tu, Deus que se alegra com o noivo e com a noiva. Todos os prazeres prometidos dos tempos messiânicos são meramente efeitos dessa profunda mudança nas relações de gênero. Com isso, eu vou encerrando o vídeo de hoje, mas espero que vocês tenham entendido a importância do casamento na vida do ser humano, não só do judeu, mas na vida do ser humano. Um homem e uma mulher não devem ficar sozinhos. E a importância do casamento de Deus com o povo judeu, que vai acontecer na era messiânica. Agora o povo judeu é noivo de Deus. O povo judeu é a noiva de Deus. E quando houver a era messiânica, a mulher passa a assumir o seu papel principal e mais importante, e o homem passa a receber toda essa divindade da mulher. Espero que tenha ajudado mais a explicação do que vai acontecer na era messiânica. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.